Tudo que aconteceu no passado tem o dedo de Deus. Lembra que Deus escreveu os 10 mandamentos. Imagina, só isso em si já é uma benção. Deus escreveu. E Moisés tem algo que veio do céu. Estatutos, leis foram escritos por Deus. Então, domingo passado eu estava comentando com os irmãos, nós temos as escrituras, as palavras escritas e a voz de Deus. E as palavras de Jesus, onde o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar a nós o que ele está falando para você. Então, quando você diz ouvir a voz de Deus, você não é uma voz da tua cabeça, é ouvir a voz de Deus, é ser treinado para ouvir a voz de Deus, com base nas Escrituras. Essa é a razão, porque Deus não vai falar nada diferente e se contradizer em relação às Escrituras. Então, se você interpreta errado as Escrituras, você vai pegar um texto, torcer esse texto e dizer que Deus está te falando para fazer algo que ele não tem nada a ver com isso. Os humildes ouvem a minha voz. Então, ele tem a ver com o coração. Então, todo o plano da salvação e o Evangelho nada mais é que as boas novas. Cristo, Deus falando de novo conosco para nos livrar dessa cegueira e desse caminho que nós estamos indo. Amém. O mundo inteiro vai indo numa direção e Deus mandou seu Filho para pagar os pecados e restaurar o coração para ouvir a voz de Deus, ele se endireitar e caminhar os caminhos de Deus. Então tem um texto que todos nós sabemos, que é um dos que eu queria guardar. Eu não vou nem abrir, você já deve saber. Estava no flanelógrafo da igreja. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Palavra se fala, luz se vê. Amém. Para você enxergar o teu caminho, você vai precisar ouvir a voz de Deus. Amém. Ouvir a voz de Deus abre os nossos olhos. Uma das grandes experiências no caminho para Emaús, Jesus tinha morrido, ressuscitado, e estava do lado de 2 discípulos. Amém? Eles tinham convivido com Jesus e eles não estavam identificando Jesus. Qual é a chance de nós não estarmos identificando Jesus, o caminho a seguir, nesse momento que nós estamos vivendo? A pressão, amém? Você talvez não consiga perceber, porque esse é o objetivo do inimigo. É tanta luz e coisa legal e bonita, o bife é tão grande, todo mundo se lambuzando com bife, que nós estamos cegos, cegados de entendimento. E não conseguimos, amém? Quando a pressão bate, nós não conseguimos sair a resposta. Então, traduz para nosso dia a dia. Você, amém, está numa situação onde não tem saída. Ok? Não tem saída, humanamente falando. Não sei o que fazer. Os 2 discípulos estavam chateados, achavam que ia dar certo esse negócio de Jesus. Eles estavam desanimados, chateados, deprimidos. E o que Jesus começa a fazer? Ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a partir das leis de Moisés, dos profetas, ele começa a mostrar para esses discípulos Jesus. A gente enxerga Jesus na Bíblia. Olha o que acontece. Você já sabe desse texto. Jesus começa a falar as Escrituras. Jesus fala as Escrituras, o coração deles aquece e os olhos se abrem. Esse é como sempre vai funcionar. Você quer achar uma solução, você vai precisar ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Você vai ter que abrir esse livro.
Porque ele começa... E, meu irmão, o que Jesus estava fazendo ali, ele disse assim, ele estava pregando o Evangelho. Então, ali não diz o que ele falou, mas ele estava expondo para os discípulos o que a Bíblia falava dele, que ele devia morrer, que estava tudo estava dentro do... Estava tudo certo. Jesus estava interpretando as Escrituras. Né? O autor do livro está falando. E está dizendo o que significa o que aconteceu. Então, somente quando a verdade chega no nosso coração, é que o nosso coração começa a acordar. Amém. Essa é invenção, amém. Certos discursos e coisas que nós ouvimos, amém, que usam Deus, amém, não mexe com a gente, amém. Ele é bacana nos nossos sentidos, mas ele não ataca o nosso coração. O evangelho pregado por esse mundo, ele agrada os nossos sentidos naturais. Ah, que show, que legal. Ele vem aqui, eu me sinto bem, eu me sinto legal. Amém. Amém. Música, som, imagem, palavras, mas eles não vão ao coração. Só Jesus entra no coração. E, meu irmão, fé é no coração, a verdade vai gerar fé. Então, só um coração humilde que consegue passar das aparências e chegar no coração, para ouvir o que Deus tem. Então, a voz de Deus, e Jesus, é interessante que Jesus estava falando, okay? Jesus estava interpretando as Escrituras. O que Jesus disse? Eu vou subir ao céu e vou mandar um outro Consolador, ele vai ensinar vocês agora. Eu ensinei vocês agora, e ele vai... Então, o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo? É ele explicar esse livro para nós. Então, quando você... Onde é que começa a solução da nossa vida? Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, pedir, Deus, fala comigo, eu preciso de Ti. Amém. Eu não sei o que fazer. Ele vai. Amém. Lê as Escrituras. Ora a Deus. Lê. Até quando eu preciso ler? Até Deus falar contigo. Amém. Esse é o treinamento que a gente faz. Você lê, você lê, você lê, você lê. Enche o teu coração. Vai chegar um momento. Amém. Porque Deus quer ver até quando a tua fome vai. Peguei um versículo da carta de Provérbios, Deus não falou nada, amém, nem existe. É que nós estamos fazendo que nem um experimento comunista. Ele não deu o docinho. Assim, não. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, batei. O texto que Jesus está dizendo, ele está incentivando e estimulando você a buscar Ele continuamente e com persistência. Não para. Ele tem esse sentido de, amém, vive a tua vida para buscar a Deus. A nossa vida depende dEle. Então, monta a tua vida para buscar Ele. Então, o que você tem agora? Cada vez que você está numa situação, você ora, Deus, eu preciso da tua ajuda, não sei o que fazer. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Preciso da tua voz. Amém. Eu não sei o que fazer, preciso que alguém me diga o que fazer. Você abre as Escrituras, pede, Santo Espírito, fala comigo. Amém. O Espírito Santo fala assim, ele vai botar um lumicolor num versículo. Ele vai dizer assim. Amém. Amém, é uma benção. Porque nós estamos aprendendo a falar e a entender. É que nem um nenezinho. Dá, né? Pai, você imita, ele ouve, até que você começa a ver os caminhos de Deus, a lógica de Deus. Mas nós precisamos trilhar essa jornada. Se você não ouvir a voz de Deus para aquela situação, você vai fazer igual você sempre fez, e fazer igual o que o mundo está fazendo, é andar em trevas. Nós precisamos da luz do Evangelho. E essa é a realidade. Quando Deus fala, algo mexe no nosso coração, fé entra no nosso coração, os nossos olhos se abrem, e você diz assim, eu podia fazer isso. E dá glória a Deus quando você vencer um dia a mais. O teu problema ia acabar hoje,
Mas você viveu um dia a mais, dá glória a Deus, porque Deus te ajudou, te sustentou. Amém. Quando você já estiver assim, hoje é o último dia, se não der, estou frito. Aí você acaba o dia, passou um dia, amém. Eu estou vivo ainda. Amém. Deus me ajudou. Graças a Deus, Ele está te sustentando. Continua, o bom pastor vai te guiar por situações. Anda com Ele, amém. Dá a mão para Ele. Mas eu só queria citar esse texto de Timóteo, que diz assim, 4, você não precisa abrir, diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo. Paulo falando para Timóteo, o pregador, ok? Jovem pregador, sendo treinado. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando Ele vier, Ele vai julgar todas as coisas. Aí Ele diz, prega a palavra, olha o conselho, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer as pessoas queiram, quer não queira, prega o evangelho, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Daí ele diz assim, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Você escolhe o que você vai ouvir, porque é aquilo que eu quero. Eu vou achar. Hoje você acha um pregador para o que você quer. Como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Então o que acontece? Existe um pregador para cada carência e desejo da tua carne. Existe hoje em dia. Amém. Assim como existe uma Bíblia para cada roupa. Amém. Amém. Eu pego no pé das pessoas, mas, amém. A pessoa ganha dinheiro fazendo, tem uma Bíblia com pérola, com tudo. As pessoas acham um nicho para ganhar dinheiro. Eu vou fazer uma Bíblia para rico, para pobre, para cada outfit. Amém. Inclusive, as pessoas que não são cristãos estão usando essas Bíblias porque são fashion. Amém. E, meu irmão, cada vez que você vir alguém, um governante, um juiz, uma pessoa de importância, fazendo certas coisas bíblicas, não sendo cristão, eu tenho um objetivo. Ele está sendo manipulado pelo inimigo para pegar você e dizer assim, está vendo? Amém. Olha que benção. Aquele jogador de futebol, amém. Ele sem convertido, está pregando o evangelho, que benção. Qualquer um pode cozinhar, qualquer um pode fazer. Não. Só aqueles que foram chamados por Deus para interpretar esse livro e pregar o evangelho. Ou seja, quando todo mundo é pastor, ninguém é pastor. Concorda? Então você tem que acreditar. Eu tenho dito uma coisa, às vezes, para algumas pessoas, eu tenho que arranjar uma outra função. Todo mundo é pastor, eu tenho que dizer outra coisa. Eu sou um carpinteiro ou alguma outra coisa. Amém? Você procura uma igreja, uma mensagem, um influencer, né? Um influenciador, um canal, um ator que fale para você e dizer assim, você está certo no que você está vivendo. Jesus, por outro lado, diz assim, meu filho, não faz assim. Você está sendo enganado e está indo para um lugar que vai ser tão ruim. Amém? Te arrepende. Jesus Cristo provou o seu amor morrendo. Nenhum dessas pessoas hoje morreu por você, só Jesus Cristo salva. Amém? Então, uma das coisas fundamentais, eu vou insistir e falar e dizer de novo, ama esse livro, guarda esse livro, lê esse livro, medita nesse livro, amém? E vive debaixo da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, e confere nas Escrituras, ora, amém? Fundamental. Um outro texto que eu queria ler, 1 Samuel 16, como eu disse, eu vou agora juntar os pontos para a gente concluir.
1 Samuel 16, a escolha, Deus rejeitou Saul, a escolha de novo rei, ok? Então, todos esses textos eu queria que você trouxesse para você. Qual é o caminho que eu escolho? É a mesma coisa. O que aconteceu na história? Deus rejeitou Saul, ele diz, eu não quero que ele reine mais, porque ele não me obedece, ele faz o que ele quer. E ele está influenciando negativamente todo o meu povo. Essa é a razão. Porque quem está em autoridade tem que cuidar, porque não só a vida dele está em jogo, mas ele está influenciando outras pessoas. E Deus diz assim, eu abandonei ele, eu tenho um outro rei no meu coração. Só que Samuel se apegou, estava com pena, ele gostava de Saul, por alguma razão ele tinha alguma ligação. E Deus disse para ele, até quando você vai ficar com esse teu coração, amarrado nesse negócio? Amém. Nós temos que cuidar do nosso coração. O nosso coração, ele tem a capacidade de ficar juntando lixo ao longo do caminho. As nossas emoções, as nossas preocupações, os nossos traumas, a gente junta muito dele e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. É como se Deus dissesse disso, como Deus, o que Samuel estava dizendo, Deus, por que foi assim tão grave o teu castigo com Saul? É como se nós estamos questionando a história e os movimentos de Deus. E Deus disse para Samuel, Samuel, até quando tu vai ter pena dele? Havendo eu rejeitei ele, por que tu está... Deus do universo, rejeitou aquele homem, e tu está te apegando a ele. Mas Deus, eu não sinto. Quantas vezes Deus diz não para certas coisas, e nós temos pena da pessoa e vamos lá. Assim, Deus diz não, e você vai lá assim, mas nós temos que ter amor, né, pastor? Mas Deus diz não. E aí ele vai, então, ele fala, pega um azeite, um jarro de óleo, eu vou te levar para a casa de Jessé, e ali tu vai me ungir um rei. Eu vou dizer para ti, quando for lá, eu vou falar para ti. Amém. A voz de Deus. Primeiro, Samuel teve que lidar com o coração dele. Amém. Te desvencilha desse tua apego a Saul, essas amarras emocionais, essas coisas que nós estamos, amém? Cheio de... Deus diz, limpa o teu coração, eu vou falar contigo. Ele vai, missão, Eliabe, mais alto, mais bonito, mais velho, chega, é este. Samuel fala consigo mesmo. É este. Quem disse? Berenice. Quem disse que é esse? Não, só pode ser. Ele é mais velho, é o primeiro e é o mais alto. Ou seja, nós estamos cansados. Até quando? E é o que Jesus falou, até quando vocês vão ser tardos para ouvir, nécios, estudos para ouvir a minha voz? Vocês estão concluindo algo sem eu falar. Não, mas isso é óbvio, né, Deus? É óbvio. Quem é que não sabe? O mais velho é o prioritário, é o que vai. Olha o que acontece. Essa é a briga. Amém? Esse é meu tema de hoje. Nós estamos brigando com Deus, porque Deus tem a voz dele e tem o que nós achamos e pensamos. Deus não está me abençoando porque eu não fiz o orçamento certo e comprei aquela coisa que eu não devia ter comprado. Quem diz isso? Quem disse isso? Deus falou isso para você? Não, porque eu aprendi no curso, porque a gente tem que ser bom mordomo. Quem disse isso? Meu irmão, o nosso coração tem que estar livre do passado. Essa é a razão porque nós vamos tomar a ceia nessa manhã, porque nós vamos lidar com a cruz continuamente para que o sangue lave a nossa consciência das obras mortas, de tudo que a gente fez. Meu irmão, a gente faz coisas erradas, a gente interpreta errado, mas graças a Deus pelo sangue, recebe perdão de pecados e seja livre para ouvir a voz de Deus e dizer que as promessas de Deus não estão condicionadas ao que você fez ontem. Elas estão condicionadas à tua fé e à confiança que você tem nele, porque o que acontece? Deus não está fazendo o que Ele está fazendo, porque olha o que eu fiz. Não interessa o que você fez. O sangue de Jesus, Ele é poderoso. Você precisa confiar que o sangue de Jesus é poderoso para limpar o teu passado.
Não, mas eu não sinto. Não pode ser. Não pode ser que eu fiz tudo errado e agora Deus... Bom, fala com o ladrão da cruz. Lembra-te de mim. Você, hoje mesmo. Ele encontrou perdão e ele foi honesto em dizer, eu mereço estar aqui. O que tu está falando mal dele? Ele não merece nada. Lembra-te de mim, Deus. Ser propício a mim. Sim, hoje mesmo. O amor e o perdão de Deus são inexplicáveis para a mente humana, o quanto Ele nos ama. Eles são inexplicáveis. E nós precisamos ser livres mesmo. Que Deus nos livre e nos liberte do nosso passado. Ontem já foi. O que importa é hoje. Se você ouvir a voz de Deus, não endurece teu coração. Recebe. Então, é óbvio, e nós temos isso aqui, é óbvio que não é, é óbvio que não é, é óbvio que não é. É claro que Deus não vai fazer. Por que Deus faria se eu fiz tudo errado, se fulano de tal, eu não nasci, a minha cor de pele é tal, eu venho de família pobre, eu sou assim, amém. O mundo é feito para os destros, não para os canhotos, né? É isso, nasceu um monte de coisa. E aí Deus diz para a grande frase, Samuel, o homem vive, lida, analisa com cima de aparências. Eu analiso e lido coração. Amém. Essa é uma lição que nós temos. Nós vivemos pelas aparências. O que é aparência? Pela superfície, o que os nossos sentidos dizem, e você conclui, é lógico, amém. Esse é o mais velho, esse é o mais bonito, esse é o mais rico, esse é o mais... Nós fomos alimentados para ignorar a voz de Deus, e a voz de Deus vai no coração, e não tem nada a ver com a aparência. E aí nós temos textos que dizem assim, nós andamos não pelo que nós vemos, e ele está dizendo pelas as aparências e os estímulos naturais, mas nós andamos por fé, pela voz de Deus, que passa as aparências e afeta o nosso coração. Então, o que importa, amém, as aparências? A velha frase, né? As aparências enganam. Então, o que o mundo foi criado? Para a gente tentar ir finalizando. O mundo foi montado para estimular as aparências e a tua resposta às aparências. Ok. O mundo foi feito para isso. Luz, câmera, ação, som, imagem, responde, vai e volta, vai e volta. Então, essa é você não pensa mais, você não ouve mais, você não tem mais tempo, você está nesse rotão e você... Qual é a característica desse assunto, a inteligência artificial? Que parece que ele tem vida. Ele é retroalimentado. O que você sente e responde quando você tecla. As pessoas são capazes de medir a maneira como você tecla ali. Sensores vão dizer que você está irritado quando você viu aquele assunto, que você está se escondendo ao apertar naquele botão. Não é que ele lê a tua mente. Os teus sentidos estão estimulando e alimentando um sistema que depois ele é retroalimentado e ele vai oferecer para você com base nas tuas reações. Ele simplesmente é um poder de programação malvado e mal, amém, que ele não tem vontade própria, ele simplesmente responde à carne do ser humano. Então, quando você diz assim, que horror, eu estava, amém, aqui, e me mostraram a propaganda de uma bota, e eu estava ali, na frente da loja, som, imagem, presença, tudo, sensores de tudo que é lado, para responder ao que nós fazemos, e para apresentar para você o caminho a seguir. Ok? E aí você, sem pensar, você age de maneira óbvia. Só pode ser Deus. Olha essa oferta que eu ganhei.
Só pode ser Deus. Amém. A oferta que eu vou ter, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É mais barato. Olha só como Deus é bom. E todo esse contexto diz assim, põe Deus no meio. Amém. Ou seja, nós estamos andando na carne com Deus no meio. Diz assim, olha como Deus é bom, olha como Deus faz. Você perverte tudo. Seguindo a vontade da carne, dos pensamentos. E hoje o mundo sistematizou a nossa carne. Amém. Nós respondemos a isso. Então, um dos pontos centrais da nossa vida. Deus não move pelo que você está enxergando, pelo que teus olhos naturais. Ele move pela voz dele. Ele tem uma outra realidade. Então ele está dizendo, Samuel, tu está vendo os filhos todos enfileirados ali, e com base na tua percepção superficial, tu está interpretando que esse é o escolhido de Deus. E Deus está dizendo, eu estou um passo adiante, eu estou vendo lá o coração das pessoas. Aquele lá, inclusive, ele chegou à conclusão, e aí Deus ajudou Samuel ao ponto de dizer assim, inclusive não tem ninguém, não é ninguém aqui. Ao ponto de ele dizer, não tem mais nenhum filho. Amém? Que pergunta. Amém? De nós sermos capazes de alguém oferecer uma proposta e dizer assim, eu não sinto que Deus está ali. Não, mas não tem outra alternativa, é só isso. Eu não sinto que seja isso. Mas você já imaginou chegar no final de uma situação, você está em crise, todas as alternativas foram apresentadas, e você, treinado a voz de Deus, diz assim, não tem nenhuma outra. Não, é só isso, não tem mais ninguém. Ah, tem um filho. Amém. E meu irmão, a voz de Deus, ele direciona ao Davi, que está escondido das nossas aparências. As respostas da tua vida estão escondidas ao olho natural. Não escondidas de ti, estão escondidas e preparadas para você responder à voz dele, Deus vai levar. Amém. Guardadas e reservadas para ti. Amém. Então, tenta jogar para o lado prático. Você está numa situação e não tem saída. Porque não tem saída, humanamente falando. Pelas aparências e por tudo que você sabe e aprendeu. Mas sempre tem saída. Se você ouvir a minha voz, a porta da fé vai se abrir. E eu vou te mostrar um caminho a seguir. Eu ponho rios no deserto, eu abro rios no ermo. Amém? Eu ponho um caminho onde não existe caminho. Ou seja, não existe limitação. O que nós entendemos como limitação é que você foi condicionado por este mundo a dizer que não existe Deus e, portanto, não existe milagre e não existe solução. E nós, cristãos, estamos pensando assim. E é por isso que nós andamos ansiosos, preocupados, nervosos, chateados. E nós precisamos do profeta dizer, Deus, abre os olhos desse homem. Ele abre. Mais são os que estão conosco. Amém. Existe solução. A qualquer hora pode bater na porta a tua solução. Da onde veio Deus? Amém. Da onde vem tudo no reino? Amém. Deus tem o mundo a nos oferecer. Quando Jesus está falando para os discípulos, ele diz assim, por acaso vem a candeia ou a luz, a lâmpada, para ser colocada embaixo da cama? Não, ela vem para iluminar. E aí logo depois ele diz assim, atentai como ouvis. Então, Jesus é a luz do mundo que ele veio. Então, para a gente, pela graça de Deus, para a gente tentar fechar isso. Amém. Nós, o ser humano e o mundo e o planeta,
Está indo por um lugar, as nossas vidas estão refletindo isso. Não existe solução. Amém. Está tudo fechado, bloqueado. Amém. Isso é o conceito de cegos. Trevas é não enxergar a luz do Evangelho. Então, cada vez que você começa a ficar ansioso e nervoso, e diz assim, o que vai acontecer? Não tem mais saída, a coisa está ficando nervosa. Amém. Seja por qualquer situação. Não é que não tem saída. Por alguma razão, o vírus desse mundo entrou no teu sistema e bloqueou o teu entendimento e cegou o teu entendimento para ver o que Deus tem. Só existe uma solução cada vez que alguém se volta para Deus, se rende com o coração rendido. O véu cai e nós contemplamos a glória do Senhor. E ali a luz do Evangelho brilha. É interessante esse texto em 2 Coríntios 4, ele diz assim, a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Jesus. Diz 2 Coríntios 4, você pode ler. A luz do Evangelho da glória de Deus na face de Jesus. Cada vez que o Evangelho é pregado, luz entra. Amém. Cada vez que você ouve a pregação do Evangelho, você está sendo iluminado. Amém. Então, olha, e esse é algo divino, é algo de Deus, porque ele diz assim, olha o que ele diz. O Evangelho está sendo pregado e ele está iluminando. Amém. Ou seja, por onde vem a luz? Pelo nosso ouvido, do nosso coração. Amém. Como é que você vai saber? E eu de novo vou bater nessa tecla. Lâmpada para os meus pés é a palavra. Luz para os meus caminhos, quando Deus fala, eu enxergo. Então, o que nós precisamos, como nunca antes, de novo, voltar ao primeiro amor. Voltar a essa vida que Jesus fala para uma das igrejas. Ele diz, aconselho-te, e ele fala, vocês têm algumas coisas positivas. Mas ele está dizendo, volta ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Nós precisamos voltar a Cristo ser o centro da nossa vida. Tem alguns intérpretes da lei, das Escrituras que dizem, o primeiro amor ou a prática das primeiras obras é voltar a tomar a ceia. Algumas pessoas entendem, porque ali você volta para o centro da tua vida. Então, quando nós lemos textos como assim, nós precisamos amar mais. Amém. O que nós estamos interpretando? Nós precisamos ser mais tolerantes, nós precisamos ser, se cuidar mais das pessoas. Não, amar mais é seguir mais Cristo, Ele é. Amém. Nós precisamos mais da vida de Cristo em nosso coração. A única maneira de você amar mais é ter mais de Cristo em você. Ele é amor, mais de Deus. E a briga que nós estamos tendo hoje são definições e conceitos humanos, teológicos, teóricos, inventados, e estamos ignorando a pessoa de Cristo. Amém. Quantas vezes as pessoas falam, tu devia amar mais, não está tratando corretamente essa pessoa. Amém. Porque você associa amar mais como resultado de alguma coisa, que é um sentimento natural e humano. Quando a pessoa diz você deveria amar mais, está dizendo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Isso é a definição de amor. Quanto mais você ama a Deus, mais você leva a sério a voz de Deus. E tudo o que você fizer em obediência a Deus é a expressão do amor de Deus. Então, nós estamos chegando em momentos importantes da história do mundo todo. Amém. As trevas estão cobrindo todas as realidades. Amém. E essas trevas estão sendo alimentadas cada vez mais pelas mentiras, pelo engano. Amém. É impressionante.
que você está trocando a verdade pelo certo, o certo pela verdade. Ao ponto de você dizer assim, você olha certos vídeos, são tão realistas, diz assim, aí a pessoa diz assim, não, isso aí foi montado, não é verdade. O que é certo, o que é errado? Nós, essa realidade virtual que está se apresentando a nós, é típico. A nós está sendo proposto um mundo que você não vai saber se é certo ou errado. Se você... Porque nós estamos desenvolvendo uma vida na carne, que nós somos bons nos nossos sentidos naturais, mas nós estamos fraquejando nos nossos sentidos espirituais, que a Bíblia diz, exercita comida sólida é para aqueles cujas faculdades estão sendo exercitadas para discernir o certo e o errado. Discernimento é um dos maiores pré-requisitos para viver nessa terra. É você olhar para uma situação e dizer assim, é homem ou é mulher? É animal ou é isso? É real ou é uma imagem? Você pode botar uma imagem? As pessoas dizem que estão planejando. Existem estudos que são feitos e você pode projetar a volta de Cristo nos céus. Vai ser tão real. Hoje é possível fazer isso. É tão real que você diz assim, Jesus está voltando. Ele vem. Ele vai satisfazer as pessoas. O que é certo e o que é errado? Nós estamos tendo que redefinir tudo. O casamento é entre um homem e uma mulher. Mãe é aquela que vai gerar filhos e vai treinar essas crianças para os propósitos de Deus nessa terra. Essa é a mãe bíblica. Amém. A mãe e o pai não são aqueles que vão fazer tudo o que os filhos gostam e agradam. Hoje os pais e as mães são servos dos filhos, fazem tudo o que ele quer, faz. Tudo o que quer. Então, nós estamos redefinindo todas as coisas. O que é justo, o que não é justo, o que é certo, o que é errado, o que é boa mordomia, o que é maturidade. O que é? Tem filmes que a gente olha e vê assim, as nossas comunicações foram corrompidas e comprometidas. Nós temos que mudar o canal e nós vamos operar de maneira analógica. Porque está tudo corrompido. Nós vamos ter que voltar ao primeiro amor. Se você quiser funcionar nessa terra, você vai ter que voltar ao primeiro amor. Aquele lugar onde você encontrou a Cristo. Tem um velho hino que diz assim, quão cego eu andei e perdido vaguei. Longe, longe do meu Salvador. Aí ele fala mas um dia eu vi meus pecados carregados sobre Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abriram. O único lugar de restaurar a visão na igreja e começar a nossa jornada é voltar para lá. Essa é a importância da ceia. E graças a Deus que nós temos a oportunidade, em função de coisas práticas e pela graça de Deus, de todos os domingos tomarmos a ceia. Porque Ele mantém os teus olhos, tudo o que você precisa começa em Jesus. Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é o caminho. Então, é como se nós vamos precisar carregar para o resto da vida. Velhas práticas, velhos hinos. Rude cruz, até morrer eu vou proclamar. Você começa a olhar, voltar às primeiras práticas, ao cristianismo de lá de trás,
que levava a sério a Bíblia, levava a sério o culto a Deus, levava a sério a adoração, levava a sério a oração, o jejum, as coisas simples e as práticas do Evangelho, onde você dobrava os teus joelhos, onde você cria em Deus. E nós modernizamos a igreja e o cristianismo, e nós estamos cegos guiando cegos. Então, qual é a função, qual é a grande presente que Deus nos deu? Grande presente que Deus nos deu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O Verbo é luz. Amém? Esse é o meu tópico. A voz e a palavra iluminam a nossa vida. Quando ele fala, eu enxergo. Então, o que Samuel precisava? Samuel só precisava de uma coisa: espera. Deus disse: eu vou te mostrar quem é espera. Ele foi no ímpeto. Espera. Aí Deus disse: é esse. Deus disse: é esse. Enquanto isso, nós estamos só achando, falamos e dizendo e acontecendo e falamos coisas. Qual é a maturidade bíblica que Deus quer nos levar? Não é que você sabe bastante, é que você aquieta bastante o teu coração para esperar a voz de Deus falar primeiro. Essa é a maturidade. Maturidade não é conhecer mais, maturidade é se segurar mais para só agir quando Deus fala. É ter uma vida sob o controle. Pela prática, você não age a estímulo. Deus deseja restaurar a paz no nosso coração, aquietar você, para que Ele possa falar. Amém. Domingo passado, eu citei um texto, amém, para mim é uma daquelas linguagens de Deus, né? Como Deus fala. O povo de Israel sai do Egito, e como eu disse, nós estamos fechando. Amém. Já sinalizei a torre, amém. Os trem de pouso já baixou, qualquer hora a gente baixa. Amém. Às vezes é aquela baixada que não vê, cai, porque você está no meio das nuvens. Amém. Já tive aquela sensação, está tão nublado, tão cheio de nuvens, que você achava que tinha mais 5 minutos para baixar, quando vê, pá, bate no chão. Amém. É mais ou menos isso. Nós estamos vivendo num... Amém. Então, a qualquer hora ele pode pousar. Não olha para o teu relógio. O teu relógio está mentindo, não são 12:30. Amém. O mais importante é que horas são lá em cima. Isso aqui não importa. Hoje é tempo de ouvir a voz de Deus, de se arrepender e recomprometer a tua vida para seguir o Evangelho. Não importa o que aconteceu ontem. Eu e a minha casa. Como nunca antes. E você reafirma a tua fé. Diz assim: Deus, eu vou botar esses óculos da cruz. Eu vou olhar tudo através do Evangelho. É como se você olha ao mundo totalmente diferente, pelos olhos de Deus. Deus entrou no mundo pela cruz. E através da cruz, Ele administra o planeta. Quer ter os olhos de Deus? Volta para aquele lugar, te arrepende. E você começa a olhar. E Deus, foi interessante quando Ele disse. Ele fala coisas. Então Moisés não é um novato quando ele sai do Egito. Ele já está desenvolvido nas coisas de Deus. Então eles caminham 3 dias, não tem água, está todo mundo com sede, e eles chegam num lugar e as águas estão amargas. Então pensa, amém. Sai fugido do Egito, estresse, grande libertação, 3 dias não tem água, o povo começa a chiar, não tem água, não tem água, não tem água. Chega no lugar, graças a Deus tem água, a água está amarga, não dá para tomar. O povo murmura, amém.
Parece uma história. Se repete, se autoalimenta. Tem um problema, murmura. Tem um problema, murmura. Quando, na verdade, quando tiver um problema, o que você tem que fazer? Segura o teu coração. Cada vez que você bater num limite, guarda o teu coração, não deixa ele empedrar. Guarda ele. Protege o teu coração, porque é dali que vai vir as fontes da vida. Protege o teu coração. Eu não vou me estressar, eu não vou ficar desanimado, eu não vou chutar o balde, eu não vou xingar ninguém, eu não vou dizer que a culpa é dos outros, eu não vou dizer que a culpa é de ninguém, eu vou dizer assim, Deus, fala comigo. Só isso. E nesse lugar, Moisés clama a Deus. E sabe o que Deus diz? Deus mostra uma árvore. Grande. Amém. Só aquele desenvolvido nas coisas de Deus vai identificar a árvore como uma resposta de Deus. Porque ela é totalmente não natural. Amém. Ele viu uma árvore. E aí o que ele fez? Pega essa árvore, joga nas águas, e as águas foram curadas. Bim, pulmão. O que Deus quer nos ensinar é, nesse mundo cruel, de maldade, de cegueira, ante Deus, ante tudo, Ele quer nos ensinar a não sofrer a pressão desse mundo ao ponto de negar a Deus e não agir na carne, segurar ao máximo o teu coração, dizer assim, Deus, guarda o meu coração. Amém. Desenvolver uma força espiritual nesse meio que nós vivemos, para poder ouvir Deus falar coisas que naturalmente são loucuras. Porque os milagres de Deus são diferentes do que a gente pode imaginar. Nós precisamos orar. Orar uns pelos outros. Orar para Deus nos dar força para lidar com o que está diante de nós. Com o único objetivo: não sucumbir, ser forte no Senhor, para discernir os tempos e dizer assim, Deus, Tu sempre fez, Tu sempre vai fazer, onde está a solução? E aí você começar a andar no Espírito, andar pela fé. Então, o que é andar pela fé? É fazer movimentos, não pelos teus sentidos, mas pela voz de Deus. Eu preciso saber a cada manhã o que Deus está falando nessa situação. Cada dia, meu irmão. Amém? Cada passo que eu der tem que ser um passo de fé. Se você não der um passo na tua vida em resposta à voz de Deus, você está dando um passo, uma resposta à tua carne. E você está indo para o lugar errado. Nós precisamos de Deus. Então, que Deus te ajude, que Deus mostre para ti. Amém? Essa é a minha oração. Mostre para mim, mostre para ti, para todos nós. Qual é o caminho a seguir? Onde está a solução? Solução de casos impossíveis e difíceis. Tudo tem solução. Amém? Tudo tem solução. Então, o que nós precisamos é cuidar desse coração. Então, é uma benção poder tomar junto a ceia cada manhã, porque a ceia é um lugar de aferição de coração, de ajuste. E de Deus, eu estou vivendo uma vida em resposta à correria do mundo e menos em resposta à tua voz. Amém? Como você sabe se você está tomando decisões certas ou erradas? Pelo tempo que você investe em amar a Deus e ouvir a voz dele, ler a Bíblia. Amém? Essa é a conclusão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus quer restaurar a fome pelas coisas dele superiores. Amém. Então, graças a Deus, nós voltamos ao primeiro momento. Jesus fala, coração aquece, olhos abrem, e eu oro para que ao você sair desse lugar, o caminho que você tem que escolher, Deus revele a você.